Então, hoje eu estou trazendo aqui alguns temas que eu acho que são bem importantes para a gente levar a nossa vida. Eu sempre falo de vibração, porque a vibração, ela está em tudo. Para que a gente eleve a nossa vibração, porque a gente está sempre falando de vibração, atração daquilo que a gente deseja, não é só você executar o teu dia a dia, você fazer a tua parte, mas você tem que elevar realmente a tua vibração, por N motivos. Principalmente porque a gente ouve muito todo mundo comentar, e é uma realidade, que existe uma mudança muito grande sendo realizada no universo. E essa mudança, ela vai transformar o ser humano de uma forma, e todos nós. Isso requer a elevação da vibração. E para que a gente eleve a vibração, a gente começa a partir de alguns pontos. Primeira coisa, eu chamo de consciência, que é quando a gente tem uma consciência ampla do todo, quando a gente para de focar única e exclusivamente, sai do automático, que é o nosso dia a dia, né, de acordo, eu vou trabalhar, volto, faço isso, faço aquilo, e a gente acaba fazendo isso automaticamente. Quando a gente sai do automático e a gente começa a olhar o mundo como um todo, é o que eu chamo de pensar e olhar fora da caixa. Isso eu acho muito importante. Por quê? Quando você começa a obter essa consciência e começa a parar de sair desse automático, né, sai desse automático, você começa a pensar na vida. E aí você começa a ver o seguinte, isso aqui é uma experiência humana, mas nós somos seres eternos e a gente vai continuar. O que vai parar é o nosso corpo físico. Então a gente tem que fazer o melhor sempre pra gente. Então essa consciência, que eu chamo de consciência, ela parte de um ponto. O primeiro deles é a nossa organização. A nossa organização. Você tem um horário que você cumpre no seu trabalho. Naquele momento você realmente está ali focado, está no automático, você sai, vai, sabe o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Mas para que você possa parar, sair desse automático e começar a construir a tua trajetória, a primeira coisa que você tem que fazer é organizar sua vida. Tudo, porque o que eu vejo muito, tá? Porque eu conheço muitas pessoas, lido com muitas pessoas, e o que eu vejo muito é as pessoas passam pela vida sem se observar. Moram em ambientes desastrosos por quê? Porque não para cuidar. Vai deixando, sabe? Eu deixo uma bagunça ali, eu deixo uma sujeira ali, eu não me cuido, ou então eu não cuido do meu ambiente, e isso faz com que a nossa vida não prospere. Então a primeira coisa que eu chamo de consciência é essa consciência de ter uma organização. Organização não só para o trabalho, né, para aquilo que a gente executa no dia a dia, para aquilo que a gente se comprometeu a fazer com uma instituição, seja ela qual for, mas conosco, com a nossa vida como um todo. E ter essa consciência, com isso tudo estabelecido, né, essa organização do teu dia a dia, da tua roupa, do que você faz, do que você tem que fazer, você começa a ter tempo para que você realmente pare, saia desse automático e tenha um tempo para que você comece a observar o todo. Não é só o que eu digo, ou o que você ouve outras pessoas falando pela internet, pelo jornal, não é isso. É o que você começa a observar e constatar como real na sua vida e energeticamente. Bom, falamos da consciência, né? Agora vamos falar do livre-arbítrio, porque na vibração você tem um lugar chamado, um campo para isso, que é o livre-arbítrio. Por quê? Porque eu tenho o livre-arbítrio de fazer qualquer coisa. Deus me deu, assim como a todos nós, o livre-arbítrio para que nós façamos qualquer coisa. Só que você pode plantar qualquer coisa. Eu, quando falo de plantar, é no sentido de tratar uma pessoa, mexer com energia, falar das pessoas. Isso tudo você pode fazer. Você tem livre-arbítrio, vontade é sua. Só que você, toda vez que você emana uma energia, seja ela na fala, seja ela no pensamento, seja ela no comportamento, essa energia ela sempre volta. Então, quando eu falo de livre-arbítrio, muitas pessoas falam sempre, como é que é aquela frase? O plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória, é uma colheita obrigatória. Então, vamos falar das energias como um todo, primeiro, né? Porque eu acho que energia no sentido de magia. Eu vejo muitas pessoas querendo manipular energeticamente através de magia, através de... Aí, cada um faz de um jeito, mas enfim, magia, de uma forma geral. Para obter uma determinada coisa, uma determinada pessoa, enfim, isso não é legal. Por que eu falo isso? Porque toda vez que você interfere em algo que já está direcionado, que já está caminhando, que é para ser feito, que é para acontecer, isso tem um efeito, tem uma causa, né? Você manipulou aquela energia, você conseguiu aquilo, mas é como se você tivesse tirado de alguém.
É diferente, por exemplo, de você fazer uma manipulação energética para prosperidade, uma coisa muito mais abrangente, para o seu elo espiritual, para que você receba a orientação do divino para que você possa caminhar. Entendeu? Essas são as diferenças. Então, manipular energia para mexer com o livre-arbítrio de outra pessoa ou para tirar algo de alguém, porque eu recebo muitas solicitações desse respeito e eu não faço. Não faço porque não é legal. Não é legal porque eu sei que isso gera um karma. Cada um, todos nós, quando a gente vem para esse mundo, a gente se compromete em passar, executar e aprender determinadas coisas. Né? Quando você começa a querer, por ego, por teimosia, por seja lá por que motivo, fazer isso de alguma forma que acaba interferindo na realidade de outra pessoa, isso no final acaba você tendo que responder por isso. Então, o que eu sempre falo é, pode fazer manipulação energética como um agrado para alguma entidade que você acredite, uma oração, ou então até mesmo uma energia que você faça para a prosperidade, isso é muito bom. Isso é muito bom, você atrai coisas boas, né? Mexer com os elementos é muito positivo, mas não para interferir na realidade de outra pessoa. Porque quando você faz dessa forma, aquilo que é de melhor acaba vindo para você. E se for uma determinada pessoa, e se for um bem, e se for uma promoção, às vezes vem até melhor do que aquilo que você imaginou. Entendeu? E, bom, falamos aqui do livre-arbítrio. Então, isso tudo para atingir o que é e como que a gente faz para elevar a nossa vibração, tá? Eu estou explicando aqui os passos, porque no dia a dia, quando a gente está no automático, nas nossas relações entre pessoas, a gente acaba tendo o nosso emocional mexido. Às vezes uma pessoa vem e trata mal ou pisa de alguma forma em cima da gente, e aí determinadas pessoas, estou dizendo você especificamente, mas determinadas pessoas querem responder como uma forma de se vingar. Só que isso só atrasa você, o seu caminhar, o seu sucesso, a sua prosperidade. E muitas das vezes nem alcança aquela outra pessoa. Por isso que eu falei dessa questão do livre-arbítrio. Voltando aqui para a questão vibracional. Como que a gente faz para elevar a nossa vibração? A primeira delas é não manipular. Há um tempo atrás eu atendi uma pessoa e ela veio conversar comigo porque ela fazia isso, né? Achava que uma determinada pessoa estava interferindo na vida dela, da família e tudo mais. E ela começou a fazer coisas para essa pessoa. Só que começou a aparecer nela, quase que imediatamente, e ela nem percebeu, nem ligou os fatos, e começou a aparecer nela o retorno disso em forma de doença. Então, assim, você pode, alguém fez alguma coisa para você, ainda que você tenha, eu fui num pai de santo, eu fui num lugar e me falaram que alguém manipulou uma energia e fez uma maldade, alguma coisa para interferir no meu caminho. Se limpa. Isso você pode fazer. Agora, manipular uma energia para mandar alguma coisa para aquela pessoa, não, porque isso vai gerar um karma. Entendeu? E você vai responder por isso, seja em forma de doença, seja em forma de prejuízo, seja de que forma for. Mas volta. Sempre volta. E aí, para que a gente eleve a nossa vibração, a gente não entra nesse tipo de frequência. Então, a primeira coisa que a gente faz para elevar a nossa vibração, ser grato. Ser grato e praticar a gratidão. Eu não sei como que faz para elevar a vibração. Seja grato, agradeça, abre o olho, obrigada por abrir meus olhos, obrigada pelo dia, obrigada pela noite, obrigada pelo sol, obrigada pelo frio, obrigada pelo calor, por eu respirar, por eu ter família, por eu não ter família, obrigada pela dor que eu estou sentindo, obrigada pela dureza que eu recebi, obrigada pelo que aconteceu de bom, de ruim comigo, gratidão, porque tudo que vem em nossa direção é para que nós aprendamos alguma coisa. Não vem de graça. Agora, você, enquanto pessoa, você tem total direito de se impor. E é sempre isso que eu falo. As pessoas podem sim se impor, dizer não. E delimitar situações e pessoas. Para chegar a esse ponto de você receber uma determinada agressão, algo que te machuque, é porque você permitiu. Tem aquelas que são gratuitas, que a pessoa realmente vai manipular energia, mas se você está com a tua vibração elevada, dificilmente vai te alcançar. Se o teu pensamento, o teu sentimento está elevado, dificilmente isso vai te alcançar. Então, a primeira coisa que a gente faz para elevar a nossa vibração é ser grato, porque a gratidão, ela faz com que a gente olhe para os mais favorecidos, para os menos favorecidos, e veja que há uma igualdade, principalmente energética. Estamos todos num processo evolutivo e ninguém vai caminhar sozinho. A gente tem os nossos clãs, né, que são as nossas, nesse mundo, são as nossas famílias, são as pessoas com quem a gente convive, e isso vai crescendo à medida que você vai fazendo relacionamentos. E no plano espiritual é da mesma forma. A segunda coisa, para que a gente eleve a nossa vibração, é o perdão. É difícil perdoar? Muito. Principalmente quando alguém nos magoa, quando alguém nos machuca, quando alguém faz alguma coisa que
nos prejudica financeiramente, emocionalmente, fala mal, seja lá o que for, não importa. Isso nos prejudicou, isso mexeu com o nosso emocional. Perdoar essa pessoa é muito difícil. Só que o perdão que você está dando não é para aquela pessoa, é para você. É uma forma de libertação, de limpar aquela mágoa. Não quer dizer que você vai conviver novamente com aquela pessoa, ou que você vai permitir que aquela pessoa se aproxime de você. Você pode impor limites. Se é obrigado a conviver, ok, mas cada um no seu quadrado, entendeu? Você não precisa permitir que a pessoa interfira mais na sua vida, ou saiba da sua vida, entendeu? Então, perdoar significa libertar. Eu liberto o meu sentimento, o meu pensamento daquela mágoa, daquela sensação, daquilo que me ocasionou uma dor. Então, o perdão eleva a nossa vibração. A terceira coisa é estar em harmonia. Quando a gente está em harmonia, equilibrado, claro, se você vive numa zona de conflito, dificilmente você vai atingir a sua harmonia. Porque é um grita, um fala, um quer mandar aqui, outro quer mandar ali, você não consegue. Então, a primeira coisa que eu falo é busque essa harmonia. Esteja num ambiente tranquilo, num ambiente calmo, num ambiente limpo. Esteja em harmonia para que você possa, em um estado de equilíbrio, elevar a sua vibração. Esse é um fato muito importante. Por quê? Se você... Vou fazer uma meditação agora, né? Tipo assim, estou meditando. Daqui a pouco um grita, o outro fala, o outro manda. Óbvio que você não consegue. A vibração faz assim, a oscilação, né? Do teu sentimento, do grito, do não sei o que, não fica. E para que você mantenha essa vibração em alta, você tem que estar num ambiente harmônico. Ainda que o teu trabalho seja estressante, ainda que a tua vida seja no automático, naquele período, que é o que eu disse, a questão da organização. Eu organizo a minha vida para que naquele período de trabalho eu esteja ligado ao automático, faço o que eu tenho que fazer. Cheguei na minha casa, cheguei no meu ambiente, eu estou com tudo meu organizado, limpo. Porque se está desorganizado, você faz assim, ó. É automático do ser humano. Você não quer olhar para a desorganização. Você só quer olhar para a organização. Então, a primeira coisa é isso, né? O que eu falei. E aí, quando você está nessa harmonia, com tudo organizado e tudo limpo, você começa a abrir o teu olhar para o que está em torno e fazer a parte do observador, e fazer a parte do pensador. E você começa a pensar no todo e abrir a tua vibração. A quarta coisa, que é muito importante, é a visualização. Quando você quer uma determinada coisa, né? Estou falando em bem material agora, ou pode ser até espiritual também. Eu quero elevar minha vibração, mas eu quero estar ligado com o meu mentor espiritual, ou então eu quero adquirir um imóvel, ou então eu quero adquirir um carro. Eu tenho que visualizar aquilo. Como é que eu faço isso? Eu me vejo naquela situação que eu desejo. Porque tudo aquilo que a gente cria, que foi criado na humanidade, partiu do pensamento de alguém. Ninguém cria nada se não partir da mente primeiro. Então, a primeira coisa que a gente faz é pensar para depois executar, pôr em prática. Então, a visualização ela é muito importante. Então, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Para isso que serve a visualização, para que você direcione o seu foco naquilo que você deseja. Poxa, eu quero ser um gerente, eu quero ser um dono de empresa, eu quero criar uma empresa de, sei lá, telecomunicações, e eu quero que ela seja a maior do mundo. Qual é o teu foco? É esse. Mas você vai, claro que você não vai fazer isso da noite para o dia, porque é uma construção. Mas se o teu foco é esse, você visualiza aquilo que você quer. E aí você vai dando seus passos. E as portas vão se abrindo. As pessoas certas vêm no teu caminho, vêm trazendo aquilo que você precisa. É para isso que você faz a vibração, a visualização. Porque quando você joga, é o que a gente chama de jogar para o universo. Quando você se vê naquela situação que você deseja, as coisas vão acontecendo de tal forma que quando o tempo vai passando, e quando você se depara com, poxa, cheguei aqui aonde eu queria, alcancei meu objetivo. E isso não sou eu que estou dizendo, não. Para você mesmo que está me ouvindo aqui nesse momento e olha para trás na tua vida, aquilo, seja algo pequeno ou grande, que você pôs foco na sua vida, que você direcionou a sua vontade, o seu desejo, que você alcançou. Foi algo que realmente você se empenhou para aquilo. Você fez por onde? Sim, mas você projetou, você idealizou, você executou, você se viu naquela situação. Então é para isso que a gente usa a visualização. Outra coisa é o poder da palavra. Não adianta você fazer uma boa visualização, você ter organização, você ter a vida equilibrada, em harmonia, você ter tudo isso ok, ser grato, você começa a dizer que isso não é para mim, não mereço, nunca consegui, por que agora eu vou? Isso joga tudo por terra. Então o que você tem que fazer? É usar a sua palavra para fortalecer a sua visualização. Então, por exemplo, primeira coisa que você inclui na sua palavra, na sua visualização, a certeza. Quando você tem certeza, quando você tem a convicção daquilo que você vai conseguir,
Pode ter tropeço, pode ter obstáculo, pode acontecer o que for, mas você chega lá. Não tem. Você chega lá. Duro, rico, não importa, você chega lá. Porque você determinou, você tem convicção daquilo. Você tem a certeza daquilo. É claro que quando a gente vem para esse mundo, a gente se compromete com situações e já vem, que a gente chama de predestinado. Nada, não é bem predestinado, né? Você já veio com um traço que você mesmo disse, olha, eu vou passar por isso, isso e isso, porque eu quero aprender aquilo, porque eu quero evoluir naquilo, e assim vai. E a gente tem os nossos merecimentos também. Mas com tudo isso, a gente consegue, com a lei da gratidão, da vibração, da elevação da vibração, modificar tudo isso. E modificar, claro que, de acordo, como eu falei, de acordo com o nosso merecimento, mas quando a gente põe foco, a gente alcança sim. E nesse poder da palavra, existe a questão da convicção, a certeza, o sentimento, que é muito importante, e o teu desejo. Se o teu desejo é forte, se você tem certeza do que você quer, e se você põe foco nisso, as coisas vão acontecendo. Além, claro, não adianta eu pensar, eu imaginar, eu vibrar, eu desejar e cruzar meus braços e esperar que o onipotente vai jogar do universo para mim cair, porque maná só caiu no Egito. Cai para algumas pessoas de diversas formas, para quem acredita cai, e eu sou prova viva disso. Não vou falar aqui o que nem porquê, mas enfim, eu sou prova viva de que cai do céu. Cai do céu a resposta, cai do céu o retorno, aquilo que você pode, precisa, merece, vem. Mas quando você direciona o teu foco, o teu desejo para alcançar algo, e você não põe dúvida, você chega lá. Então, o poder da palavra, ele vem para corroborar tudo isso. Eu determino que tal coisa vai acontecer na minha vida. Eu já fiz isso muitas vezes. E todas elas eu obtive o resultado. Uma coisa eu posso comentar com vocês. Quando meu pai era vivo, ele já é falecido, foi em 98, para vocês verem que Deus nos ouve. Ele sempre teve problema de coração, né? E virava e mexia, ele batia no hospital, porque tinha insuficiência, tinha angina de peito, não sei o que, aquela coisa. Aí quando chegou em 98, eu não aguentava mais ir com ele para o hospital. Eu falava assim, pai, pelo amor de Deus, opera, se liberta disso, porque é um sacrifício para mim e para você. E aí ele tomou coragem e foi fazer. Buscamos um cirurgião conhecido, que vinha uma equipe lá de São Paulo, que o cara foi até aqui na Barra, no Hospital Rio Mar, no Rio de Janeiro. E aí, quando eu fui falar com o médico, eu lembro que eu fui conversar com ele, ele falou assim, olha, pro Bambambam vir para cá, você vai perder aí uns 5 imóveis, 6 imóveis, eu não tenho nenhum, o que eu vou fazer? Naquela época, né? Falei, gente, e agora? O que eu faço? Tenho o que fazer. Aí ele falou, olha, confia. Confia porque nós somos a equipe dele. Você não precisa dele para ele chegar aqui e dizer o que vai fazer, nós já sabemos. Aí eu falei, beleza, então tá. Levei meu pai para consulta, para fazer a cirurgia e tal. Indiquei, né, o médico adequado, porque eu lidava com esse pessoal, então eu tinha entendimento. E aí ele aceitou fazer a cirurgia. O dia que ele foi fazer a cirurgia, porque essa cirurgia que ele fez, ele botou 5 pontes de safena, tirou uma safena da perna e foi fazer a reestruturação do coração, porque estava tudo entupido. E uma veia mamária. Enfim, para quem entende, vai saber. Foi uma cirurgia que demorou aí umas 5 ou 6 horas, mais ou menos. Eu fiquei do lado de fora do hospital, quando ele estava operando. E a cirurgia é basicamente o seguinte, você racha o osso do mediastino, tira o coração para fora, estrutura ele todo, enquanto isso o corpo está morto ali, daqui a pouco você bota ele de volta e bota aquele aparelho para chamar a vida de novo. Você pode voltar e pode não voltar. Então é um risco. É um risco essa cirurgia. Hoje está tudo muito avançado e tudo mais, mas é um risco. Sempre foi um risco. E aí naquela época, em 98, eu conversando com Deus, falei assim, Deus, eu só vou te pedir uma coisa. Eu só quero 10 anos do meu pai, pelo menos, para ficar comigo mais 10 anos. E o meu pai faleceu em fevereiro, não, 5 de março de 2009. Ele me deu 10 anos e 3 meses da vida do meu pai, a mais para ficar comigo. Quando ele voltou, o médico falou assim para mim, olha, na hora que a gente fez o aparelho lá para reanimar, foi difícil reanimar, mas ele voltou. Aí eu falei, obrigada, Deus. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. Então, é aí que eu falo que o poder da palavra, e eu tenho outras histórias, tá, da minha vida particular, e eu posso dizer para vocês que o poder da palavra, ele tem muita força. Desde que você faça isso numa conexão vibratória positiva, desde que você faça isso com convicção, com certeza, você obtém. Então, assim, quando a gente joga palavras ao vento, o vento vai e o vento volta. Então, cuidado com as palavras. Isso que eu estou falando sobre vibração. Beleza? Estamos esclarecidos? Trouxe o tema aqui para que todos pudessem falar a respeito.
ouvir a respeito, né, sobre vibração. Por que eu falo sobre essas coisas antes até de tirar o conselho para quem está na live e tudo mais? Porque nós estamos numa experiência aqui humana, mas nós somos espíritos e nós vamos partir dessa para outro plano. E eu, quando chegar no outro plano, assim como vocês, eu tenho certeza, vão estar vibrando energeticamente, positivamente, para que a gente encontre os nossos iguais, para que a gente esteja num ambiente que seja bom, que seja, sabe, acolhedor, e não numa vibração de matéria, numa vibração de pesos energéticos que vão jogar a gente para lugares que a gente não quer ir. Então eu gosto sempre de falar sobre isso e trazer informação e realmente chamar a atenção, porque o nosso dia a dia é um dia a dia corrido, a gente não para pensar, a gente não pensa fora da caixa. Está havendo um movimento muito grande no universo. A gente vê isso com essa mudança climática que está acontecendo, desde a pandemia que aconteceu, foi fabricado, não foi fabricado, não importa, Deus permitiu para que houvesse algo acontecendo. E está acontecendo isso nas nossas vidas para que a gente possa elevar a nossa vibração. Se você acredita em macumba, se você é do candomblé, se você é da umbanda, se você é esotérico, é tudo vibração. E se você não eleva a sua vibração, você não vai conseguir alcançar essa mudança que está acontecendo. Então, não é só para que você adquira alguma coisa, mas que você realmente possa participar dessa mudança que está havendo no universo e elevar e contribuir também para que haja esse crescimento e essa evolução. Tá bom, meus amados? Porque estar nesse mundo é uma oportunidade. É uma oportunidade da gente fazer a nossa parte, não para o outro, não só para o universo, que a gente faz parte de um todo, mas para a nossa vida. Estar aqui, evoluir aqui, é um avanço muito grande. A gente está fazendo parte de um processo evolutivo desse núcleo de pessoas da humanidade. A gente vai mudar a nossa vibração. Então, para que isso aconteça, a gente tem que continuar construindo isso. Então, volto a falar para vocês, eleva a vibração, palavras de determinação daquilo que a gente quer, projeção, visualização daquilo que a gente quer, sempre, e a gratidão. Não julga, não fala mal, não deseja mal, não projeta coisas ruins, nem para você nem para ninguém, não tenta interferir no livre-arbítrio de outra pessoa, foca em você, solta o controle, porque a gente não controla absolutamente nada na vida, assim, a gente não controla ninguém, nem nada. A única coisa que a gente controla é o nosso pensamento, o nosso sentimento e aquilo que a gente direciona, a nossa energia. Então, vamos manter essa vibração em alta e contagiar as outras pessoas para que façam a mesma coisa. Quanto mais a gente contaminar as pessoas com gratidão, com energia vibratória elevada, a gente consegue construir uma energia próspera de avanço, porque a gente não caminha sozinho. Quando a gente parte, a gente vem para esse mundo, a gente vem sim, individual. Mas quando a gente faz um crescimento, a gente vem para cá para aprender isso, estamos todos no mesmo processo de crescimento. Né? E esse processo de crescimento significa estarmos juntos. Então, quanto mais a gente propaga essa energia de crescimento, de gratidão, de evolução para todas as pessoas que estão à nossa volta, todos caminhando juntos, isso faz com que a maior parte evolua e a gente torne esse processo evolutivo muito mais rápido e muito mais ameno. Tá? A maioria das pessoas tem tido muitas sensações e isso faz parte dessa evolução. Ouvido, dores, enfim, eu todo dia estou tendo zumbido no ouvido, não tenho nada no ouvido, já fui investigar, mas não faz parte da evolução. Então, todas essas sensações que a gente tem é o processo evolutivo, porque está mudando a nossa frequência. Tá? Então, quanto mais a gente fizer gratidão, de evoluir, elevar a nossa vibração, palavras de ordem de positividade, de criatividade, de felicidade, de alegria, a gente começa a elevar essa vibração. E aí a gente sai dessa condição que a gente vive no todo, que está muito pesado, e começa a elevar a vibração para que a gente possa participar desse crescimento e passar por toda essa onda de uma maneira muito leve, porque essa modificação está sendo muito pesada, principalmente para quem mexe com energia. Eu vou terminar nossa live aqui, já estamos a 1h30 de live, e sejam todos muito abençoados, que a energia de vocês se eleve, que vocês consigam vibrar positivamente e atrair o melhor da vida para vocês. E que todos nós, com a graça de Deus e da nossa criação e de tudo que vocês acreditam na nossa terra, possa nos ajudar a evoluir e estarmos juntos nesse crescimento, pelo menos num elo positivo. Tá bom, meus amados? É isso que eu tenho para vocês. Paz e luz para vocês. Eu saúdo o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em vocês. Tá bom? Um beijo. Tchau, queridos. Boa noite.